Esse trabalho, feito em conjunto, em equipe, discutindo, mostrando, esse é o que a gente quer fazer, senador. Eu tenho certeza que nenhum governante poderá fazer um bom trabalho sempre estudando as pessoas, as instituições. Às vezes, senador, as pessoas ficam com ciúme. Eu não vejo, eu não tenho nenhuma postulação a cabo do povo. Eu sou empresário há 50 anos. Porque eu estou completando 61, há 50 que eu vivo nessa batalha. Com 10 anos de idade, eu ia para a casa do meu pai trabalhar. E hoje, se você botar uma criança de 10 anos dentro de um estabelecimento, você pode ser preso. Não é, Tony? É verdade. Eu, você, Roberto, quantos empresários estão aqui? Começaram pequenininho lá dentro do negócio do seu pai. E eu tenho certeza de que esses 50 anos de Estado que eu já tenho, eu tenho para o Estado. Aqui onde eu moro, aqui onde eu criei meus filhos. Hoje tenho uma alegria, porque tenho já 3 netos para ajudar a dar a eles uma alegria, que é eles terem um avô. Agora eu quero um Estado melhor para eles. Quero um Estado das pessoas tendo dignidade de trabalhar, tendo dignidade de aproveitar, né, Valdir? Você é uma experiência. Todo mundo quer sair de sua casa, tranquilo, sem precisar estar preocupado que vai ser assaltado, se vai ser molestado. Então, senador, eu não vou me alongar muito, porque discurso tem que ser curto. E eu quero lhe dizer que a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte não tem cor, não tem partido, e tem um só destino: é ajudar o nosso Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Com a palavra agora, a senadora e pré-candidata ao governo do Estado do PT, Fátima Bezerra. Pode ficar à vontade. Professora, 63 anos, Fátima Bezerra, atualmente senadora do Rio Grande do Norte. Nesta eleição é apoiada pela coligação do lado certo. Participam deste grupo 3 partidos: PT, PHS e PCdoB. Ela tem como candidata a vice-governador advogado Antônio Roberto, PCdoB. Seus candidatos ao Senado são a deputada federal Zenaide Bezerra, PHS, e o médico Alexandre Monta, PT. Esta é a sua primeira candidatura ao governo do Estado. Bom, eu quero inicialmente dar meu bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia. E feliz aniversário. Obrigado. Bom, em nome do presidente da Fierne, Amaro, eu quero aqui fazer uma saudação muito especial às demais lideranças empresariais do setor produtivo do meu estado. Estou vendo aqui transporte, comércio, enfim. Então, agradecer a presença de todos e todas vocês. Quero aqui também, me permita dizer da alegria de estar aqui ao lado do nosso candidato a vice-governador, o advogado e procurador do Estado, o presidente estadual do PCdoB, Antônio Roberto. A deputada Zenaide também aqui se encontra. Enfim, ao lado aqui das demais lideranças da nossa coligação que já foram mencionadas. Dizer, Amaro, eu, assim, quero uma saudação também aqui às mulheres aqui presentes, né? Eu quero, assim, primeiro parabenizar a Fierne pela realização deste evento, né? Um evento que possibilita que a gente possa ter aqui um debate de forma democrática e com consistência, né, com conteúdo. Quero também parabenizar, mais do que a iniciativa da realização desse debate, parabenizar a Fierne por essa importante contribuição que dá ao debate, que é o Mais RN, agora transformada na questão da agenda popular. Ou seja, a Fierne apenas
Então, não apenas convidou os candidatos, mas traz também a sua contribuição. E quando eu falo a Fierne aqui representando todo o setor empresarial do nosso Estado. Terceiro, Amaro, também dizer da nossa alegria e satisfação, porque o Mais RN já foi objeto de análise por parte da nossa coordenação do programa de governo, que aqui se encontra presente, e eu quero saudar todos e todas, na pessoa do professor Getúlio Marques. Por favor, Getúlio, se levante aí, que foi diretor-geral da Escola Técnica do Rio Grande do Norte. E esse rapaz, eu e os estudantes do Rio Grande do Norte do Brasil devem muito, porque esse rapaz, Toninho, simplesmente foi um dos principais mentores daquilo que eu reputo como uma das conquistas mais importantes na área da educação dos governos do PT, do presidente Lula, que foi a expansão das escolas técnicas. Mas, enfim, então dizer que esse programa, a proposta do Mais RN, já foi objeto de análise, de discussão da comissão que cuida do nosso programa de governo, e a nossa alegria e satisfação, Amaro, em constatar que nós temos muita sinergia entre o que o Mais RN apresenta, agora a Agenda Potiguar, e o que o nosso programa de governo está exatamente apresentando. Programa de governo esse que já está em debate. Nós temos uma plataforma inclusive já na internet, o Rio Grande do Norte que o povo quer. Programa de governo esse que tive a felicidade de contar com a colaboração dedicada de professores, de técnicos, de especialistas nas mais diversas áreas. Então, fico muito feliz quando eu vejo a Fierne, repito, trazendo essa contribuição para o debate, a chamada Agenda Potiguar, e constatar que a proposta que vocês apresentam tem muita semelhança com o programa de governo que nós estamos apresentando ao povo do Rio Grande do Norte nesse exato momento. Assim como o Mais RN aponta um breve diagnóstico do estado do Rio Grande do Norte, o nosso programa faz a mesma coisa. E, infelizmente, a fotografia é muito preocupante. Os indicadores do ponto de vista social, econômico do Rio Grande do Norte despencaram, né? O Rio Grande do Norte atravessa uma das crises do ponto de vista fiscal mais grave da sua história. Um orçamento em torno de 12 bilhões de reais, que foi enviado à Assembleia Legislativa e aprovado, veio junto com um déficit de 1 bilhão e mais de 400 milhões. Déficit esse que hoje se transformou numa dívida corrente, doutor Ayrton, de cerca de 850 milhões. E qual é a composição dessa dívida? Atraso no pagamento dos servidores, atraso no pagamento dos fornecedores. E quando a gente fala fornecedores aqui, nós estamos falando do fornecedor que garante, né, a merenda escolar, o remédio, os equipamentos para o hospital. Então, esse é o quadro que nós temos. Eu costumo dizer que essa crise que o Rio Grande do Norte atravessa, ela se apresenta da forma mais perversa, que é o fato da gestão não ter conseguido, ao longo desse período, sequer garantir um calendário de pagamento em dia para os seus servidores, né? O próprio atraso no pagamento dos fornecedores, o quanto, inclusive, isso precariza cada vez mais a oferta dos serviços públicos, e o quanto isso, inclusive, prejudica, né, a movimentação da economia. E aqui, como a Amaro colocou, né, não se trata aqui de fazer a crítica pela crítica. Aliás, Amaro, antes de mais nada, nós estamos fazendo aqui uma constatação. Contra fatos não há argumentos. A Folha de São Paulo, nesse final de semana, fez um ranking dos estados brasileiros do ponto de vista da eficiência e ineficiência, e o Rio Grande do Norte aparece como um dos piores
em matéria exatamente de ineficiência. Então, o que fazer diante disso tudo? Primeira coisa é o chamado dever de casa. Nós temos, né, que adotar um conjunto de medidas para equilibrar essas contas, para controlar essas contas. E nós estamos muito conscientes disso. Nós vamos tomar um conjunto de medidas, até porque entendemos que não basta apenas uma medida isolada para resolver essa situação, que é trazer o Rio Grande do Norte à normalidade, do ponto de vista dele não gastar mais do que recebe. Então nós temos que tomar exatamente um conjunto de medidas que vai nessa direção. Não gastar mais do que recebe, receber já tudo que é possível, gerar emprego, catar moedas. E essas medidas, nós vamos adotar em 5 frentes. Primeiro, melhorar a capacidade de crescimento da receita, sem aumentar imposto. Deixar isso muito, muito claro aqui. Sem aumentar imposto. Como é que nós temos que melhorar a capacidade de crescimento da receita? Aperfeiçoando os instrumentos de combate à sonegação, seja olhando para o futuro e do diálogo, inclusive, com os empresários, porque é preciso aqui a gente também levar em consideração que, em decorrência da própria crise que o Brasil atravessa, e consequentemente o Rio Grande do Norte atravessa também, tem aquele empresário com responsabilidade social, aquele que sabe da sua contribuição para com o desenvolvimento do Estado, mas às vezes ele enfrenta dificuldades no que diz respeito à questão da regularidade do pagamento. E nós temos que conversar com esse empresário. Agora, temos que ter os instrumentos do ponto de vista do Estado eficiente para ir em busca, né, do pagamento, né, dos empresários que eventualmente não estejam pagando aquilo conforme a legislação estabelece. Mas vamos olhar também a questão da dívida ativa, sem ilusões, porque 7 bilhões de dívida ativa, 90% disso é crédito podre e já foi embora. Mas tem uma parte dessa dívida ativa que é recuperável. Nós precisamos dar eficiência a isso. O Rio Grande do Norte hoje cobra cerca só de 0,25%, o que dá em torno de 25 a 35 milhões. Nós podemos adotar aqui instrumentos que o governador Flávio Dino adotou no Maranhão e elevou esse patamar para 3,5%, o que levaria a uma projeção em torno de 175 milhões. Outra medida é a questão do repasse junto aos demais poderes. É constitucional? E é bom que seja constitucional, porque isso tem a ver com o princípio da independência e autonomia entre os poderes. Agora, o que nós não podemos achar sensato e achar normal é haver sobra de caixa junto aos demais poderes e, de repente, o Poder Executivo não ter o dinheiro para pagar os seus servidores em dia. Nós não podemos achar sensato esse quadro que o Caminho e o Mais RN, na Agenda Potiguar, apresentou aqui. O quanto cresceu as despesas dos demais poderes. Então, eu quero dizer, Amaro, que vou tratar desse assunto com muita responsabilidade, sem assodamento. Vou tratar através do diálogo. E eu espero contar com o espírito público e a sensibilidade dos demais poderes, o Poder Judiciário, Legislativo, Ministério Público, etc., para junto, né, com o apoio do empresariado, junto também com o apoio dos trabalhadores, dos servidores, a gente possa pactuar essa questão do repasse junto aos demais poderes, de forma que a gente possa superar essa situação, que é o Rio Grande do Norte, o único estado, não sei se os senhores sabem, que quando há sobra de caixa, os recursos não vêm automaticamente para a conta do Estado. Outra medida nossa é receber já tudo o que é possível, através, por exemplo, da antecipação de receitas. Isso pode ser feito tranquilamente. Por exemplo, nós podemos antecipar a receita
exatamente dos royalties. Outra medida, Mara, a reforma administrativa. Não vou aqui apresentar a reforma administrativa como uma panaceia, mas sempre é necessário para a gente eliminar desperdícios, né, para a gente tentar dar uma enxugada na máquina, cortando mais cargos comissionados, diminuindo a estrutura administrativa do Estado, reduzindo as despesas de custeio, com diárias e etc. Ou seja, um conjunto de medidas, conforme eu coloquei para vocês, para que elas, adotadas de forma harmônica, a gente possa, se Deus quiser, corrigir esse desequilíbrio fiscal, para que tenhamos as condições de garantir o funcionamento das políticas essenciais, principalmente das políticas sociais, principalmente nas áreas sociais. Por exemplo, a questão da segurança. Eu tenho dito, né, que não esperem de mim de maneira nenhuma tratar de um assunto dessa natureza, de tamanha complexidade, com demagogia, com bravata, nem com proselitismo. Até porque o problema da violência, da criminalidade, que assola o nosso Estado, né, que ronda as nossas vidas, a gente vive com medo na rua, no bairro onde a gente mora, na estrada, por todo canto. Eu moro no conjunto, Ponta Negra. Outro dia, Amaro, cheguei em casa, não era nem meia-noite ainda, e fiquei dando voltas e voltas no quarteirão. Por quê? Porque tinha uma movimentação suspeita na minha rua e eu fiquei com medo. Agora eu fico imaginando um jovem aqui de Natal, lá do setor de periferia, onde inclusive a iluminação é extremamente deficitária. E esse jovem, coitado, percebe que desce de um ônibus, caminha não sei quantos quarteirões para chegar exatamente à sua casa. Então veja, né? Então nós temos um conjunto de medidas na área da questão da segurança, à luz daquilo que a Agenda Potiguar coloca, que é reduzir os índices de criminalidade e violência. O que fazer? Mais policiamento, investigação eficiente, inteligência e produção de conhecimento, as políticas de prevenção e a retomada do controle do sistema penitenciário. O que é esse mais policiamento? É que nossa polícia precisa ser ampliada, precisa ser bem equipada, precisa ser valorizada. Eu não sei se os senhores e senhoras sabem que nós temos situações onde, devido à falta de regularidade por parte da gestão, na entrega dos instrumentos básicos de trabalho dele, que é desde a farda, o colete, a munição, a pistola, etc., como não há essa regularidade, de repente o soldado está tirando do seu próprio bolso para comprar esse equipamento. Isso é inaceitável. Então, quando a gente fala na questão do mais policiamento, significa o seguinte: corrigida a situação fiscal, nós vamos ter que fazer concurso para recompor o nosso efetivo. Nós temos 7.700 policiais militares, doutor Ayrton. Éramos para ter cerca de 14 mil. É por isso que no interior tem 1, 2 policiais, e os policiais me dizem, pois é, por cidade ainda me dizem Fátima, e ainda chama isso aqui de pilotão, tá entendendo? Então, nós temos que recompor esse efetivo, fazendo o concurso de forma gradativa, né, corrigindo o equilíbrio fiscal, para a gente recompor exatamente o efetivo. Temos sim, né, que ter um incentivo do ponto de vista da melhoria salarial, a qualificação e a requalificação, isso é muito importante, permanente dos nossos policiais. E eu quero dizer uma coisa aqui para os senhores. Nossa equipe de governo estudou bastante e nós vamos, se Deus quiser, implementar uma proposta para os profissionais de segurança do nosso Estado. Sabe o que é? Instituir um seguro de vida, sim. Para dar um pouco de tranquilidade. Afinal de contas, são eles que arriscam as suas próprias vidas para proteger a nossa vida, a vida das nossas famílias, a vida das nossas empresas e etc. E quando falo aqui dos profissionais da segurança, me refiro ao policial militar, ao civil, aos agentes penitenciários, ao corpo de bombeiro. A questão da investigação. Isso aqui nós temos que ter um foco, porque é uma chamada política de enxugar gelo, ô Amaro. Simplesmente você prende, o Estado não tem condições de trabalho, fica por isso mesmo, tanto é que o percentual de
investigação dos crimes do Rio Grande do Norte não chega a 5%. O que significa isso? Recompor o efetivo da Polícia Civil também. Nós temos 1.400 e poucos policiais civis no Rio Grande do Norte, quando éramos para ter cerca de 5.000. Ou seja, nós temos que ter um foco nessa questão da investigação eficiente, porque ela é fundamental para a gente combater exatamente a questão da impunidade. O que nós chamamos de inteligência e produção de conhecimento? Eu uso dessas tecnologias, inclusive fazer parceria com os senhores. A situação é tão grave que eu sei que o setor empresarial tem feito parcerias, ajudado, né, na instalação dessas câmeras, os vídeo monitoramentos. Vamos conversar com vocês. Agora, não basta só o vídeo monitoramento, essas câmeras, que nós temos que ampliar. Isso não pode ficar só em Natal ou Grande Natal. Não basta só isso, é preciso também ter produção de dados. Nós temos que ter institutos que sejam parceiros nossos, que façam um trabalho com credibilidade, como o Óbvio faz, que é ligado à UFESA e outros institutos. Por quê? Porque esse acompanhamento dos indicadores do ponto de vista da violência no nosso Estado é fundamental para ajudar, inclusive, no processo de investigação e também para ajudar no trabalho dos próprios policiais. A questão da retomada do controle do sistema penitenciário. Isso aqui é um tema que vai exigir muito debate da nossa parte. Até porque, Amaro, dispensa comentários, pelo amor de Deus. O Estado perdeu o controle do sistema prisional. Né? Crime organizado, exatamente, que dá as contas. Então, isso aqui está sendo um tema tratado com muita atenção e com muito aspecto estratégico, pelo quanto a realidade exige. Nós pensamos, inclusive, nessa área da questão da retomada do controle do sistema penitenciário. Nós temos, primeiro, que ter vagas, enfim, para colocar a questão dos presos, melhorar essa questão das condições dos presídios e pensar também num programa de egressos do Clarice, no sentido dos programas de ressocialização, né, para que os presos saindo da prisão possam ser, né, absorvidos também pelo mercado de trabalho. E um outro tema que nós estamos pensando nessa questão do sistema penitenciário, que com relação também à questão de como ocupar esses presos. Isso deveria ser feito. Esses presos deviam ter uma ocupação lá dentro. Mas, enfim, esse é um conjunto de medidas, evidentemente que tudo isso associado a algo que é fundamental, que são as políticas de prevenção. Os investimentos nas políticas sociais. Até porque os senhores sabem, isso aqui é no mundo inteiro. Nenhuma política de segurança pública foi eficiente se não combinou a questão do aparato ostensivo, que é o papel da polícia, a punição, mas com um investimento nas áreas sociais. Não é à toa que a violência explode exatamente nas áreas onde o Estado está mais ausente. De repente não tem educação de qualidade, não tem a cultura, não tem o lazer, não tem o emprego, etc, etc. Então nós temos que levar em consideração esse conjunto de medidas, mas com os investimentos nas políticas sociais. Quanto mais oportunidades para a nossa juventude, de educação e etc, para se preparar para o mundo do trabalho, mais nós estaremos contribuindo. E também ainda na área da segurança, aqui destacar um ponto para a reflexão de vocês, que é cobrar do governo federal a regulamentação do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que foi aprovado recentemente. Esse debate começou desde a época do governo do presidente Lula. É uma legislação interessante, até porque eu diria para os senhores que é o primeiro marco regulatório que o país tem, do ponto de vista de pensar uma gestão na segurança pública de forma integrada. Governo federal, estados, municípios, os demais poderes, em articulação com a sociedade civil, deixando claras as atribuições de cada ente federado desse, para que você possa ter o planejamento integrado e as ações integradas. E com outro detalhe importante, Amaro, é que nessa nova legislação ficou proibido o contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, bem como do Fundo Nacional
penitenciário. Isso é muito importante, porque não adianta ter um plano bonito, né, Amaro, e não ter orçamento. Esse ano, por exemplo, minha emenda de bancada, que eu tenho direito, foi destinada para a área de segurança pública. Está lá, doutor Ari, está a emenda simplesmente contingenciada, né? Educação, aqui passando rapidinho. Educação, eu quero aqui colocar para vocês, até porque eu falei de segurança e investir nas políticas sociais, então nós temos que falar rapidamente de educação. Educação, de maneira bem objetiva. Qual é o nosso desafio, Amaro? Que está em consonância com o plano nacional, com a Agenda Potiguar, é recuperar o Plano Estadual de Educação. O Plano Estadual de Educação, assim como o Plano Nacional de Educação, é a agenda mais importante desse país. Que é a agenda que estabelece metas que devem ser cumpridas até 2024. Que metas são essas? As metas que dizem respeito à ampliação e atendimento escolar para as nossas crianças, para os nossos jovens. A questão das creches não é da alçada da governadora, mas o governo não pode se omitir. Eu quero apoiar as prefeituras para que as nossas crianças comecem a ter direito à educação e educação de boa qualidade desde pequenininha. Nós só temos 32%, enquanto eu estou aqui conversando com os senhores, tem quase 70% das nossas crianças de 0 a 3 no Rio Grande do Norte que não têm direito à creche porque suas famílias não têm condições e o poder público não assegura. A questão do ensino fundamental e o foco nosso, naturalmente, Amaro, na questão do ensino médio. Eu tenho um sonho. O sonho de dar minha contribuição para que as escolas do ensino médio do meu estado se aproximem do padrão dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte. E eu quero aqui dizer, Amaro, que o meu programa de governo consta isso. Quero desde agora conclamar o Sistema S, para junto, Getúlio, com o IFRN, se Deus quiser, a gente implementar uma rede estadual de educação profissional no Rio Grande do Norte. Nós temos já 10 centros de ensino profissionalizantes, vem desde a época do nosso governo, o chamado projeto Brasil Profissionalizado, e nós temos que dar efetividade do ponto de vista do funcionamento dessa rede do ensino médio, combinando aquilo que o Sistema S tem expertise e que o IFRN tem expertise, que é a formação geral, o ensino técnico e o ensino profissionalizante. No campo, claro, dos professores, evidentemente que a valorização salarial dos professores, o cumprimento do piso salarial dos professores, mas não é só isso, Amaro, associado a outra coisa fundamental, que é formação inicial e continuada. Nós ainda temos um percentual elevado de professores no Rio Grande do Norte que não tem a formação adequada para a área em que eles atuam. Então não basta só a questão do salário, tem que ver a questão da formação, tem que ver a questão de melhorar o padrão da gestão das escolas e, por fim, colocar ainda na área da educação o meu compromisso com a UERN. Eu quero aqui deixar muito claro para os empresários do meu estado. Eu não vou fazer coro às vozes que dizem que a UERN é um fardo, que a UERN é um gasto. Não. O ensino não pode ser encarado como um gasto, tem que ser encarado como investimento no presente e no futuro. A UERN, ao longo da sua trajetória, já formou centenas, milhares de estudantes pelo Rio Grande do Norte afora. Amado, e sabe qual é o perfil da maioria dos estudantes que passaram e que continuam passando pela UERN? São os estudantes da classe trabalhadora, os filhos exatamente das classes populares. Ela cumpre um papel muito importante do ponto de vista de interiorização do ensino. Agora, queremos ela, junto com a UFRN, a UFESA, o IFRN e as instituições também de ensino do setor privado, como parceiras do governo, do ponto de vista de promover a questão do desenvolvimento do nosso Estado. E, por fim, para não estourar aqui a questão do tempo, eu quero aqui colocar que, evidentemente, que grande desafio nosso, Amaro, vai ser como
nós termos, se Deus quiser, um modelo de desenvolvimento com inclusão social e econômica. E nesse aspecto, nós temos que pensar juntos, e vai ser fundamental, e é fundamental a participação da iniciativa privada, no sentido de como vencer os gargalos que o Rio Grande do Norte apresenta em matéria de logística e de infraestrutura, como a Agenda Potiguar traz. Não é aceitável o Rio Grande do Norte, doutor Ayrton, ter tanta riqueza natural, sal. O Rio Grande do Norte é referência em energia eólica, nacional e internacional. O Rio Grande do Norte, historicamente, é o maior produtor em terra de petróleo, fruticultura, minérios. E o Rio Grande do Norte, infelizmente, apresenta esse quadro de estagnação. Rio Grande do Norte, que infelizmente, repito, com potencial de tantas riquezas naturais, mas não conseguiu até hoje, né, ter uma produção de economia em larga escala. E uma pergunta que a gente deve fazer: por que isso, Amaro? Por quê? Quais são os principais gargalos? Então, por exemplo, ainda na deficiência de uma melhor estrutura do ponto de vista portuária, é um dos. Pois é. Por exemplo, um dos motivos seria a deficiência nossa também do ponto de vista da malha ferroviária, que nós não temos. O que tem aí são os escombros. Então, rapidamente, Amaro, nessa área, nossas 5 prioridades serão a questão da manutenção, recuperação e ampliação da malha rodoviária das estradas. Gente, não é aceitável. Não sei se vocês tiveram ressentimento pelo Siridó. E simplesmente, você para sair de Caicó, por exemplo, para Mossoró, tem que fazer uma volta enorme, porque a estrada de Caicó para Jucurutu está completamente intransitável. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Como é que nós vamos desenvolver o turismo se a gente não tem uma malha rodoviária? Isso é fundamental para a gente promover a questão do turismo do ponto de vista da sua interiorização. Porque nós queremos diversificar a questão do turismo, com foco para a interiorização do turismo, e contar com o SEBRAE, com a FEComércio, com vocês que têm tanta expertise. A outra prioridade é construir a rede de adutoras para garantir água ao semiárido. E aqui me permitam rapidinho, gente. Eu tive a alegria de, o ano passado, meu partido ter me indicado para a presidência da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado. E aí, terceiro, primeira coisa que eu fiz foi estabelecer como prioridade, considerando exatamente a realidade que vive o nosso estado e o Nordeste Setentrional. 6 anos de seca seguidos. Eu fico imaginando, inclusive, se não tivesse chovido, como é que nós estaríamos, meu Deus? Dado o quadro colapsado que se encontrava o Rio Grande do Norte. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, já com o seu volume morto, inclusive, decretado. Eu estou dizendo isso, e aqui quero conclamar a classe empresarial do meu estado, para que a gente fique vigilante, para que a gente cobre do governo federal a conclusão do projeto de transposição das águas do São Francisco. Eu, se Deus quiser, vou ser governadora do povo do Rio Grande do Norte a partir do ano que vem. E eu não sei, doutor Ayrton, está entendendo? Se, de repente, não vir uma estiagem novamente. E aí, como é que nós ficaremos? Projeto São Francisco, me permitam aqui fazer um destaque rápido, é uma realidade graças a Luiz Inácio Lula da Silva. A sensibilidade que ele teve, porque foi ele quem tirou do papel. Deixamos a obra cerca de 94% concluída, e agora é preciso entregar o eixo norte, olhar também as obras associadas, que são exatamente a barragem do Oiticica, o ramal Apodi-Mossoró, e dentro dessa questão da infraestrutura hídrica, Mário, revisar o plano estadual com o sistema de adutoras para garantir água ao semiárido, etc. Estou concluindo. O outro item é aproveitar nosso potencial energético, retomando os projetos de petróleo, mas atraindo investimentos em energia solar e eólica que estão crescendo, a questão da infraestrutura
de comunicação, com redes de fibra ótica para facilitar o acesso e o fluxo de informação, e também, olhando para o futuro, nosso programa de governo, que é junto com a iniciativa privada, ousar, né, retomando os estudos no que diz respeito à questão da ampliação da estrutura portuária do Rio Grande do Norte, bem como também o modal ferroviário. Em linhas gerais, no Calamaro, era isso que eu queria colocar, reforçando aqui para vocês, e eu, assim, sinceramente, quero compartilhar aqui com vocês o seguinte: para mim é um momento de muita emoção estar aqui numa instituição que eu reputo como uma das mais importantes para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Amaro me conhece há muito tempo, vocês me conhecem há muito tempo. Eu cheguei aqui aos 15 anos de idade, acolhida que fui pelo Rio Grande do Norte, que me adotou como filha. Ao longo de todo esse período, o Rio Grande do Norte me deu várias procurações, deputada estadual, deputada federal 3 vezes, 2 vezes a mais votada, em 2014 senadora. Aprendi muito, doutor Ayrton, muito, muito mesmo. Aliás, o que eu mais aprendi na minha vida foi que conflito se resolve pela via do diálogo, pela via do debate. Isso eu comecei a aprender já como professora, já no meu papel enquanto dirigente sindical, organizando a luta dos professores em defesa da escola pública e da educação. E no Senado foi lá que eu mais exercitei essa capacidade do diálogo. Até porque fui deputada de oposição, fui deputada, né, de situação, tive que conviver com os mais diferentes pontos de vista, mas aprendendo que, repito, o caminho é o caminho do diálogo para construir entendimentos e para construir consenso. Então é nesse sentido que eu quero conclamar os empresários do meu estado. Podem ficar tranquilos e tranquilas. Todo empenho, Eudo, da nossa parte, todo empenho para ter um ambiente favorável aos negócios no Rio Grande do Norte. Com segurança jurídica e em parceria com vocês, seja através de parcerias público-privadas ou outros instrumentos, a gente em busca de trazer investimentos privados para o nosso estado, para que, se Deus quiser, amado, a gente possa, ao longo desses anos, construir o Rio Grande do Norte que a gente quer. Um Rio Grande do Norte inclusivo, um Rio Grande do Norte com desenvolvimento, um Rio Grande do Norte com emprego, um Rio Grande do Norte com inclusão social. Muito obrigado. Nós daremos agora início à rodada de perguntas por escrito, sendo que, como é de praxe, a primeira pergunta será do presidente da Federação. Você não vai esquecer nem vai levar. Amado Salles. Senadora, esse ambiente, né, que a federação tem colocado tanta simplicidade, mas da nossa responsabilidade, né? E pode ficar certo que, assim, a senhora eleita, o caminho da Fiena até o Palácio do Governo eu sempre farei. Quando tiver defesa dos empresários, da empresa, do emprego e do meu Estado. Pode ficar certo que isso aí, mas com essa palavra que a senhora termina na sua fala, de diálogo. Eu não acredito que a gente possa não resolver se a gente dialogar. E num diálogo, e numa negociação, a gente perde e a gente ganha. Quem quiser ter só um lado, não é negociação. Há 2018 anos que o povo briga. Lá nos mares de Jerusalém. Mas eu acredito que aqui a gente não vai precisar brigar para a gente ter o sucesso do Rio Grande do Norte. Mas eu quero fazer do diálogo, senadora. Nós temos aí
repetidas vezes por alguns empresários do Estado, o ambiente hostil do nosso Estado. Então, assim, o Rio Grande do Norte, por essa história que a senhora viu aí do Mais RN, nós temos a parte de licenciamento, a parte de órgãos fiscalizadores. Um ambiente que eu acho que a gente está no outro mundo, porque, olha só, se a gente olhar a história de algumas empresas aqui do Estado, está aqui, estão indo, 700 empregos. Estão indo, está aqui. Empregador nato. E ele não quer benefício só para ele. Ele quer benefício para o Estado, para que ele possa empregar. Ele estava dizendo hoje de manhã. Mas eu quero empregar mais 1.000, mais 2.000 pessoas. Por quê? Porque o negócio está indo. Eu estou dando um exemplo. Porque ele é bem. Ele se aplica bem, principalmente na pequena empresa. Então, ele fabrica gelo, garrafa água, tem sorvete, tem picolé e pouco de fruta. Ele está dizendo, mas eu quero comprar minha fruta toda aqui no Estado. Casquinha, Mário. O Brasil todo. Também. Então, assim, é um empresário, ele é muito funcional, ele emprega muita gente. E ele diz, né, Mário, eu quero que o povo plante fruta para me comprar fruta, tem quem garanta a compra da fruta. Mas o empresário que está aqui no Rio Grande do Norte, senador, ele quer ter um ambiente que a gente possa trabalhar. Vou dar outro exemplo. A questão das confecções. Nós temos um projeto pronto. Não vai buscar em canto nenhum, pronto. Que é o Prosertão. Tem empresa de confecção, tem quem compra a produção, tem quem forneça o tecido, tem quem forneça a linha, a agulha. E essas empresas, senadores, são pequenas empresas. Escutar a história dessas pessoas me comove. Agora, nós precisamos extensionar uma coisa que vem acontecendo há 4 anos. E nós precisamos, aí sim, é o governo, a Federação das Indústrias, o Senai, o Sebrae e as empresas. Vou dar outro exemplo. Os nossos vizinhos cearenses, com todo respeito, se tiver algum cearense aqui, que é comandado pelo PT, seu partido, mas ele tem levado as empresas aqui para lá. E eu acho que isso não é justo. A Paraíba, que está aqui, do Ricardo Coutinho, também sendo governador, ele tinha levado as empresas para lá. E aí, a gente, como responsáveis pelas instituições empresariais, temos que parar com isso. Eu escutei o dono da Centauro, aí à frente, você sabe quem é, o diretor, o presidente da Centauro. Ele disse, presidente, eu fui para Paraíba, porque o ambiente lá era muito mais fácil eu levar a minha distribuição de artigos esportivos. Era muito mais fácil levar para Paraíba. Daqui à frente, que é uma vítima aqui, as pessoas vão comprar computador aqui na Paraíba, porque não compram no Rio Grande do Norte. Deixa eu me mostrar aqui, Tony. O emprego aqui. Eu não tenho nada contra os paraibanos, pelo amor de Deus. Eu estou querendo dizer, eu tenho que defender meu Estado. Aí eu tenho que me ar. Com todo respeito aos paraibanos. Mas eu sou. Isso, senadora. A gente só pode fazer junto. O Estado tem que entender que na hora que Jorge, aqui, empregador na área de pesca, ele é importante para o nosso Estado, temos que bajular, Jorge, pelo amor de Deus, fica aqui. Agora quantos empregos você vai me dar? Eu quero 100 empregos. Então, eu acho, senador, que a gente pode criar esse ambiente, distensionar esse ambiente, para que ele possa sentar na mesa com os empresários, dizer o que é que os empresários precisam, para a gente produzir mais, para a gente produzir mais emprego. Então, a minha pergunta é quase como um clamor. Como distensionar esses órgãos fiscalizadores, esses órgãos que fazem esse ambiente ficar tão hostil hoje, para quem tenha mais emprego no Rio Grande do Norte? Só tudo aqui. Toinho, ABCdista, viu, Mário? Com todo respeito aos americanos também. Eu já ia dizer, com todo respeito. Eu tenho um bocado de americano aqui também na minha Mas, rapidamente, Amaro, veja bem, acho que você coloca num tema aqui fundamental e eu queria muita atenção dos senhores, viu, porque me permite aqui dialogar com vocês de uma forma, não só franca, mas eu diria com uma responsabilidade de quem hoje se coloca como candidata ao governo do Rio Grande do Norte. Portanto, nosso total compromisso no que diz respeito a gente fortalecer o IBEMA para que tenhamos agilidade no processo de licenciamento,
pautado, claro, em critérios objetivos, né, Amado, que a própria legislação estabelece. Isso para nós é fundamental. Repito, fortalecer um órgão que é muito importante para, como atividade meio, para acelerar o processo de desenvolvimento do nosso Estado. Então, assim, os senhores podem ficar absolutamente tranquilos, está entendendo? Porque vai ser agilidade. Agilidade no processo de licenciamento com base em critérios objetivos, amparado pela lei, sim, mas que traga aquilo, pelo amor de Deus, que mais vocês precisam, que é a segurança jurídica, para a gente não deixar esses empregos ir embora de maneira nenhuma. Segundo, Amado, enquanto governadora, estarei completamente à disposição, aliás, convocarei o próprio setor empresarial do meu estado, representado através das suas entidades, para fazer, Jorge, todas as mediações que forem necessárias, seja junto ao IBAMA, o Ministério Público, onde for. Acima de tudo, quem deve ter a decisão e a iniciativa de cuidar para que os empregos fiquem no Rio Grande do Norte é a autoridade maior, que é o governador do estado do Rio Grande do Norte. E aí, como ele coloca, né, gente, vamos pela via do diálogo, né? Vamos pela via do diálogo. Eu, quando coloco isso aqui para os senhores, me permitam dizer o seguinte, veja, eu às vezes acho até interessante quando alguém, de forma desavisada, ou não sei se é a campanha política, a temperatura da campanha política, se a pesquisa do Ibope deixou alguém com os nervos à flor da pele, mas ainda tem tanta caminhada pela frente, mas eu fico assim, né, de repente, querer dizer que o PT é contra emprego, que é contra isso. Ô, Eudo, quem foi que mais criou empregos na história desse país, meu amigo? Você pode discordar de alguns aspectos do PT ou dos partidos no campo progressista, isso faz parte da democracia. Agora, negar o que significou a era de Luiz Inácio Lula da Silva para esse país, do ponto de vista da geração de empregos, foram mais de 14 milhões. E olha, curiosamente, né, ele nunca tinha passado, Amado, pelo executivo. Ele vinha da luta social, foi deputado federal e nunca tinha tido nenhuma experiência no executivo. E chegou ao executivo e conseguiu algo que eu acho que foi extraordinário. Foi a capacidade que aquele homem teve do diálogo, de juntar empresário com trabalhador. Conseguiu fazer essa mediação naquilo que ficou conhecido como o jogo ganha-ganha. Porque os empresários ganharam muito na época do governo do presidente Lula. E os trabalhadores também. Foi um período de maiores e melhores conquistas que os trabalhadores tiveram. Então aqui os nossos governos aqui, do PT, assim como o Maranhão, assim como aqui a Paraíba, são governos de perfil progressista. Esses estados começou a fazer uma travessia. A população entendeu que vamos mudar esse modelo. Né? Não é nada do ponto de vista pessoal, mas, né, não são mais somente os representantes das famílias tradicionais. Esses estados fizeram alternância de poder. Fica aqui para a reflexão dos senhores. Isso foi bom para essa população? Foi. Estão com governabilidade, mantém investimentos, e olhe que ainda tem um detalhe. Governam num período de instabilidade política, instabilidade econômica. O governo federal não é aliado desses governos, Toninho. E mesmo assim, repito, tem governabilidade, não atrasa pagamento de funcionário, de servidor, as contas estão relativamente controladas, inclusive com capacidade de investimento. Eu encerro, portanto, Amado, dizendo isso. Vocês, os empresários, serão parceiros decisivos, estratégicos, imprescindíveis para a gente criar empregos no Rio Grande do Norte. E o nosso governo vai ser um governo, portanto, de muito diálogo. E, por fim, colocar aqui para vocês a questão do PROAD.
quero deixar muito claro aqui para os senhores, vou manter o PROAB, sim. A coisa que um pai de família, uma mãe de família, mais sonha é com escola, com educação para o seu filho e com emprego. É verdade ou não é? É aquilo que um pai de família, uma mãe de família mais quer. Então, o PROAB, enquanto um instrumento para atrair os investimentos, nós temos que manter. E vou concluir. Agora, vamos fazer em diálogo com as entidades empresariais os devidos aprimoramentos que sejam necessários. E os empresários concordaram comigo. Ou seja, nós vamos realmente ver se todos aqueles incentivos que estão sendo destinados ao setor empresarial no nosso Estado, há realmente uma relação custo-benefício. Se aquela renúncia, de fato, ela se justifica em decorrência do número de empregos que aquela renúncia está sendo gerada. Estou correto ou não estou, Toninho, em fazer isso? Está correto isso. Né? E, ao mesmo tempo, Toninho, adotar aquilo que eu tenho colocado aqui. Nós temos que direcionar um PROAB para micro, pequena e média empresa. Elas, no conjunto das empresas, elas representam 80% e, ao mesmo tempo, respondem por 70% dos empregos gerados no Rio Grande do Norte e no Brasil. Então, Amaro, você vai bater muito a porta lá no meu gabinete, se Deus quiser. Mas a minha porta vai estar escancarada para os empresários do meu Estado. Vai estar escancarada, se Deus quiser. Você tem meu telefone, já vários aqui têm meu telefone e vão ter. Veja, e deixar isso aqui muito claro, porque é minha obrigação, gente. É meu dever. É meu dever, sim. Né? Nós temos que ter essa parceria pautada na franqueza, na seriedade e na responsabilidade que o momento requer. Nós escolhemos essa terra para viver com nossa família, para ser feliz e, portanto, né, nós temos, cada um de nós, no lugar em que nós estamos, dar a nossa contribuição. Pergunta de Luiz Lacerda, presidente em exercício da FEComércio. Em 2017, o RN registrou um déficit de 754,46 milhões, mas que desde 2014 vem acumulando déficits fiscais que hoje somam mais de 2 bilhões. O RN também já se coloca numa situação de risco conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quais os conjuntos de ações práticas que a senhora pretende tomar, caso eleita, para resolver essa situação? Lacerda, eu já comentei aqui, né, inclusive ressaltando que essa situação é tão grave, Lacerda, que não basta apenas uma medida, tem que ser um conjunto de medidas, entendeu? Então, como melhorar a capacidade de arrecadação da receita sem aumento de imposto, a questão do repasse junto aos demais poderes, a antecipação de receitas, a questão da reforma administrativa, como melhorar a capacidade, por exemplo, de recuperação da dívida ativa. Nosso programa de governo, que já está na internet, ele realizou vários seminários, inclusive os seminários temáticos. E não foi à toa, Marcos, que nós começamos exatamente pelo tema da realidade fiscal do Estado. E aqui veio o secretário da Fazenda do Maranhão. À luz de experiências que eles estão adotando lá, que vem se revelando exitosas, né, para conversar conosco. Né? A recuperação da dívida ativa é a cargo de quem? É a cargo da Procuradoria-Geral do Estado. Mas é preciso melhorar as condições de trabalho para isso, trazer o fisco. Nós temos um trabalho do fisco aqui no Rio Grande do Norte que deve merecer, sim, todo o nosso reconhecimento. Aliás, consegue uma proeza grande, que é ainda fazer com que a receita do Estado, inclusive, cresça, o que é o fruto do trabalho dos senhores, enquanto empreendedores, enquanto empresários, né, Toninho, que pagam imposto. Então, é esse conjunto de medidas, amigo. Desde a questão de melhorar a capacidade de arrecadação da receita, o repasse, a questão de antecipação de receitas, a reforma administrativa, para que a gente vá assim, catando moeda, né, para que a gente possa conter essa sangria, equilibrar essas contas, para, se Deus quiser, garantir a governabilidade e funcionamento das políticas sociais, principalmente na educação, saúde e segurança, e
o projeto de desenvolvimento para retomar a capacidade de investimento do nosso Estado. Pergunta de Silvio Torquato, vice-presidente da FIERG. A Previdência Estadual atualmente gera um déficit de 100 milhões mês. Em termos de número de funcionários, já se encontra na proporção de 1 ativo para 1 inativo, quando sustentável seria 4 ativos para 1 inativo. Como a senhora pretende solucionar a questão do déficit previdenciário do Estado? É verdade. Os dados são esses mesmo, né? É um déficit em torno de mais de 1 bilhão e 300 milhões. A relação está essa, um servidor da ativa para um servidor aposentado. Portanto, tem todo esse desequilíbrio. Some-se a isso, os senhores acompanharam aí. Inclusive, o governo usou parte do fundo previdenciário. FUFI, pois é, usou parte dos recursos, que é o fundo previdenciário dos servidores do nosso Estado. Aliás, o governo, inclusive, acabou também, Amaro, sendo também beneficiado na época com os recursos da repatriação, que foi aquela receita extra que os estados tiveram. E mesmo assim, é lamentável, o governo não conseguiu assegurar a previsibilidade de pagamento dos servidores. Então, isso é um tema, Silvio, concretamente, que nós vamos ter que enfrentar. E aí nós pretendemos fazer isso num debate muito franco com os servidores. Muito franco com os servidores. Eu disse a Amaro outro dia, nosso governo, como a marca vai ser o diálogo, ouvir e escutar a sociedade, eu não tomarei nenhuma medida no meu governo seja uma medida que diga respeito aos empresários, seja uma medida que diga respeito aos servidores, sem antes a gente esgotar toda a nossa capacidade de diálogo para construir consenso. E, por fim, é evidente que vamos também acompanhar o debate, Silvio, do ponto de vista nacional, até porque algumas medidas que dizem respeito à questão da Previdência não passa pela legislação estadual, passa pelo debate a nível nacional. É evidente que essa proposta que foi apresentada ao longo desse ano, eu quero deixar claro aqui para os senhores, nós do PT éramos contra, primeiro porque reconhecemos o déficit de legitimidade que tem esse governo para fazer um debate dessa envergadura. E depois a lógica da proposta de reforma da Previdência que eles apresentam. Uma lógica de você adotar um critério único de idade de contribuição para um país como o nosso, desconhecendo as disparidades que você tem do ponto de vista regional, do ponto de vista social. Você não pode tratar, inclusive, o Nordeste do mesmo modo que você vai tratar a região do Sul. A própria questão também, Arimar, de categorias também. Acho que, evidentemente, que com as eleições, esse debate será feito com o conjunto da sociedade e aí com o governo que venha com a legitimidade das urnas. Mas está em estudo, viu, Silva, algumas medidas. Obrigado. Afrânio Miranda, da FCDL. Hoje é crítico o desemprego e a capacidade do governo de pagar suas obrigações. Qual o seu programa de governo que irá incentivar o empreendedorismo e capacitar pessoas para diminuir o desemprego e aumentar os recursos para o Estado poder ter uma gestão melhor? Armando, né? Afrânio. Afrânio, primeiro eu já falei aqui dessa questão do PROAGro para micro, pequeno e médio empresa. Nós vamos dar um foco a isso aí. Porque você sabe melhor do que eu a concentração do emprego em Natal e na chamada região metropolitana. Nós precisamos ter instrumentos do ponto de vista de levar a interiorização da oportunidade de emprego para as demais regiões do Estado. Né? E aí todas as medidas que estiveram ao nosso alcance do ponto de vista de desburocratização, do ambiente, repito, favorável aos negócios, a questão do empreendedorismo, como você coloca, eu me permito aqui dizer, eu acho que o SEBRAE tem uma expertise extraordinária nesse campo, extraordinária. Eu às vezes fico pensando por que os governos estaduais
não utilizam melhor exatamente o trabalho que o SEBRAE tem nessa área. Quando eu olho, por exemplo, para a questão do turismo, imagina, né, o Rio Grande do Norte, tudo bem que todos os estados do Nordeste são lindos, tem sol e mar, etc e tal, mas cá para nós, o Rio Grande do Norte tem Pipa, o Rio Grande do Norte tem São Miguel do Gostoso. Não, nós éramos para ter, né, uma pujança do ponto de vista do turismo muito maior. E não precisa inventar a roda, é chamar um trade turístico, é ver como é que a gente, por exemplo, pode potencializar o desenvolvimento do turismo, melhorar as estradas, sinalização. Por exemplo, o SEBRAE tem trabalhos belíssimos organizando a rota do queijo, a rota da cachaça, né? Ou seja, diversificar o turismo, levando em consideração experiências adotadas em outros locais, turismo de aventura, turismo religioso, turismo de negócios e etc. E associar o artesanato nosso. Pergunta de Marcelo Rosado, presidente do Cinecim. Diante do tamanho do Estado e da necessidade de geração de receitas e cortes de despesas mais urgentes, como aborda o tema das parcerias público-privadas e das privatizações? Abordo de maneira muito clara, Marcelo. Investimentos privados aqui pelo Norte, primeiro, o caminho vai ter que ser esse. Parceria público-privada. E Jean Paul vai ser senador a partir do ano que vem, e eu já dei uma missão a ele. Ele fala várias línguas, né, junto com o empresariado do nosso estado, e em busca de investidores lá fora, seja no campo, por exemplo, da questão da ferrovia, seja no campo do porto, seja no campo, por exemplo, Marcelo, de melhorar a infraestrutura de comunicação. É impensável hoje, em pleno século XXI, a chamada sociedade do conhecimento, pelo amor de Deus, a gente ainda ser tão acanhado, tão atrasado em matéria de conectividade. Eu fico pensando, gente, você já pensou para o turismo, você ter estrada de boa qualidade, você melhorar esses índices de segurança, você melhorar também a questão da saúde, que está um caos, e você tem internet, banda larga, espalhada assim, nas principais regiões do estado, nós vamos bombar. Aí é que o povo vai querer mais ainda, tá entendendo? Vir fazer turismo no Rio Grande do Norte. E não só fazer turismo, investir. Nós podemos desenvolver aqui aquele fenômeno que é o chamado turismo de residência. Agora, essas iniciativas são fundamentais. Então, respondendo a você, além dessa área de ferrovia, essa área de porto, outra área de uma parceria público-privada pode ser nessa área de infraestrutura de comunicação. A exemplo do que o governador do PT, o Hérito, fez lá no Piauí. Ele fez uma PPP lá no Piauí e hoje você tem um Piauí conectado e apresentando resultados excelentes. Pergunta de Eudo Laranjeiras, da Federação dos Transportes. Por que não federalizar o UERN, revertendo os recursos para o ensino médio e profissionalizante? Eudo, rapidamente, isso é um tema, até porque você sabe, minha principal área é a área da educação, exatamente. É um tema que isso foi discutido, mas eu vou ser muito sincera e dizer uma coisa aqui para vocês. Esse tema não prospera a nível do governo federal, porque não é só a UERN. Na hora que fosse colocar essa proposta de federalizar o UERN, só no Rio Grande do Sul, só no Nordeste tem 18. Não sei, quando você vai para o restante do Brasil, são mais de acho que de 50, né, Getúlio? Veja, primeiro é preciso a gente aqui, rapidamente, entender um contexto em que os estados tiveram que entrar na oferta do ensino superior. De fato, de acordo com a Constituição, o foco do governo federal é o ensino superior. Os estados, o foco é o ensino médio e os municípios, a chamada educação infantil. Evidentemente que cada ente desse podendo fazer a complementariedade. Né? Mas o que foi que aconteceu? Infelizmente, houve um tempo no Brasil de muita desresponsabilização com o direito à educação.
Você olhar direitinho, até bem pouco tempo, né, muitas famílias não conseguiram de maneira nenhuma garantir que um dos seus filhos chegasse à universidade ou um curso técnico. Então, essa desresponsabilização do Estado, eu estou falando do Estado brasileiro como um todo, levou a uma pressão da sociedade e fez com que os Estados, portanto, tivessem também que assumir essas obrigações. De forma que hoje, amigo, aí eu vou colocar claramente para vocês, nós temos que fortalecer a UERN, porque é verdade, ela desempenha um papel de inclusão social imprescindível. Mesmo a gente tendo avançado bastante com a expansão do ensino superior via o FRN, via o FESA, em programas como o ProUni, como o FIES, etc., mas mesmo assim nós temos ainda um déficit nessa área do ensino superior enorme no Nordeste e no Rio Grande do Norte. E como vocês, empresários, querem produtividade na empresa de vocês não querem produtividade? E a produtividade, né, Amaro, requer, sem dúvida nenhuma, a qualificação profissional, a formação. Então, assim, mas lhe respondendo, eu estou entendendo o que você está colocando e aqui eu não quero, enfim, criar ilusão. Não avança no governo federal. Agora, sabe o que o governador federal possa ter um programa de apoio financeiro aos estados? Isso é possível, sim, e vamos fazer, se Deus quiser. Pergunta de Ricardo Valério Costa Menezes, presidente do Conselho Regional de Economia. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, um dos principais motivos do desequilíbrio fiscal do RN está na desproporcionalidade dos repasses das receitas correntes líquidas para os outros dois poderes, o Legislativo e o Judiciário, acima da média nacional. A senhora eleita vai buscar a urgente repactuação destes percentuais que tanto sacrifício estão causando aos cofres públicos? Vou sim, essa é uma das medidas que eu apresentei aqui, que eu mencionei, para tentar controlar as contas, corrigir esse desequilíbrio fiscal. E vou fazê-lo sem assodamento, através do diálogo com os demais poderes, contando com o apoio da sociedade civil, dos servidores, do setor empresarial. Isso se faz necessário, né? Não é uma questão de consciência, uma questão de responsabilidade de todos nós. Aliás, eu acho que uma coisa muito importante que a Agenda Potiguar traz aqui, quando faz um chamamento no sentido de destacar que a situação que o Estado do Rio Grande do Norte vive, é preciso sim o governo do Estado, claro, fazer o seu papel naquilo que lhe cabe, mas não é só o executivo. É preciso trazer os outros demais poderes para contribuir, né? Trazer o empresariado, trazer os trabalhadores. É nessa lógica que nós vamos ter que sentar com os demais poderes para repactuar isso aí. Pergunta de José Américo Ferreira, da FIEL. Qual o seu conceito de lucro? Vários países do mundo elogiam quando as empresas são lucrativas. Quanto maior o lucro, mais imposto é recolhido e mais empregos, e mais a empresa vai melhorar sua função social. Pois o imposto vai retornar para a população como um todo. Ter lucro é bonito ou é feio? Ter lucro faz parte do regime adotado, da livre iniciativa, portanto é um direito, né? Sem dúvida nenhuma. E volto aqui a lembrar do governo do presidente Lula, né? Foi exatamente nos governos nossos que mais a gente gerou emprego nesse país. E todo e qualquer empresário, né, que investe, que tem responsabilidade social, tem o seu lucro legalmente amparado e tem a responsabilidade social, quer gerar emprego, olha, e será sempre muito bem-vindo. Pergunta de Ana Clara Madruga, do Conselho de Arquitetura. Liberdade, igualdade e fraternidade, direitos primordiais resguardados na nossa Constituição. Direito à moradia com qualidade de vida, direito à educação de qualidade, mapeamento urbano prevendo crescimento ordenado dentro das leis urbanas, baseados em estudos de planejamento urbano e princípios sociais. Qual a sua proposta para que seu governo tenha as rédeas desse assunto e garantir uma política pública com gestão técnica competente
visando as boas práticas que combatam a segregação urbana e social. Olha, quem fez a pergunta? Ana, deixa eu aproveitar aqui para aqui dialogar com você. A pergunta é bem ampla, mas muito bem feita a pergunta. Eu queria dialogar aqui com você, um dos focos nossos, né, a questão da gestão metropolitana. Eu, assim, me dá uma tristeza tão grande, gente. Eu fui autora da lei que criou a região metropolitana da Grande Natal. E entrou o governo, e saiu o governo, e até hoje, infelizmente, nenhum, né, deu prioridade a isso. Lamento, inclusive, que, por exemplo, os gestores do Natal não tenham tido essa sensibilidade. E quando eu falo Natal, porque Natal, como é a capital, como é a principal cidade, cabia a ela também, né, ter essa iniciativa, concorda, eu? De liderar. Nós temos uma legislação extremamente moderna, Toninho. Nós temos um Conselho de Desenvolvimento integrado, mas, repito, isso sempre ficou lá. Por que é importante isso? É importante porque paciência. Né? Os grandes problemas contemporâneos que o povo vive hoje, como, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, gente, isso não vai ter uma solução adequada, com sustentabilidade, se não for pensada do ponto de vista do contexto da região metropolitana. Né? E olha que tem vários outros, a questão do saneamento, a questão da saúde, e por aí vai. Assim, eu estou falando da região metropolitana, né, apenas para dialogar com você, mas evidentemente que esse conceito seria expandido, pensando no Estado como um todo. Mas nosso programa de governo, se Deus quiser, fazer esse conselho de desenvolvimento metropolitano funcionar. Se para isso é necessário a governadora estar presente lá nessas reuniões, ela vai trazer o nosso empresariado, tá entendendo? Trazer a sociedade civil, mobilizar o conjunto dessas cidades para que a gente possa, enfim, né, ter um planejamento adequado e a gente possa avançar do ponto de vista da infraestrutura social e da infraestrutura urbana. Pela questão do tempo, nós vamos agora para a última pergunta. Gustavo Burri, Sindipesca RM. Considerando a atividade pesqueira como quinta maior pauta de exportação do RM, com potencial real de quintuplicar o volume exportado, como o próximo governo poderá ajudar a eliminar os entraves burocráticos para regularizar os pequenos produtores da região salineira? Olha, doutor Ayrton está aqui. Quem foi que fez a pergunta? Gustavo. E a testemunha aqui, Jorge, outro testemunha aqui, enquanto parlamentar, sempre, como continua até hoje, à disposição para fazer a mediação com o governo federal, com qualquer outra instância. A Alimar está aqui também, é testemunha disso. Então, meus amigos, como governadora, terei essa obrigação de maneira mais, digamos assim, mais firme ainda. Até porque, enquanto governadora, repito, nosso papel tomar todas as iniciativas para promover a geração de emprego no nosso estado. Vou traduzir para você o que é que eu estou querendo dizer com isso. Por exemplo, é necessário a governadora, junto com vocês, fazer mediação junto ao governo federal. Por exemplo, a questão do nosso porto. Eu não posso admitir um negócio desse. O porto passou quantos dias parados agora, doutor? Tem Areia Branca? Mais 7. Hein? 7. 7. Mas tinha parado no final do ano, né, doutor? 14. Pois é. E veja bem, o senhor lembra, pois é. O senhor lembra, por exemplo, Amaro, que nós tivemos várias vezes lá no governo federal, cobrando do governo federal, pelo amor de Deus, pelo menos dinheiro para custeio. Não estou falando de investimento, não. Investimento virou uma palavra proibida nesse governo que está aí, que está levando o Brasil a essa tragédia. Eu sei que os senhores, uma coisa é a necessidade de controlar as contas, do ajuste fiscal, ok. Mas eu acho que os senhores não concordam com uma lógica dessa, de simplesmente dizer que durante 20 anos o Brasil não pode mais ter investimento nas áreas sociais. Que é isso, gente? São lógica draconiana essa. Mas só voltando para cá, então veja bem, eu lembro o sufoco da CODEP, doutor Ayrton, dos senhores, e a gente lá brigando para que o governo federal liberasse pelo menos o dinheiro para manutenção. Não estou falando de investimento. Eu estou dizendo isso
Porque a falta de recursos para manutenção do Porto Ilha de Areia Branca está na esteira desses problemas que ele passou. Aí eu vou lhe dar um exemplo. Aí eu, enquanto governadora do estado, o que eu devo fazer? Eu tenho que ser acionada, eu tenho que ir junto com vocês, brigar, bater a porta, seja lá de quem for. E brigar, eu sei brigar mesmo. Eu sou meio brava, vocês conhecem esse meu jeito, mas sou uma pessoa do diabo. Amaro sabe disso aqui. Aliás, nunca faltei nenhuma agenda. Nunca faltei, claro, porque minha escola é a escola do diabo. Mas é isso. Todo esforço nosso para fazer as mediações que forem necessárias para desburocratizar, tá entendendo? Porque tem muita burocracia, às vezes os procedimentos vêm com muita rigidez e da nossa parte haverá toda a sensibilidade para estar junto com vocês para destravar essas coisas. Meu lema é aquilo que eu disse, um ambiente econômico favorável aos negócios, com segurança jurídica, naquilo que depender dos órgãos do Estado e, ao mesmo tempo, fazendo a mediação com as outras esferas. Senadora, por favor, a senhora poderia fazer agora as suas considerações finais para a gente encerrar essa primeira edição? Eu quero agradecer demais a presença de cada uma de vocês. Mais uma vez, amado, parabenizar o setor empresarial pelo meu estado, não só porque promove o debate, mas traz proposta. A Agenda Potiguar, repito, ela tem muita semelhança com o programa de governo que nós estamos apresentando. E não vai dizer que eu, assim, nossa campanha vai ser uma campanha propositiva. Eu tenho conversado muito com o Antenor, com os nossos candidatos, com os nossos apoiadores, e tenho dito que vou focar cada vez mais em proposta para o Rio Grande do Norte. É isso que eu vou fazer. Eu tenho consciência da gravidade da situação. De repente o destino me coloca nessa situação. Eu às vezes fico pensando, sabe, Amaro, que parece até um sonho, né? E para mim é motivo de muita emoção. A menina de família de origem humilde, que chegou aqui aos 15 anos de idade, que passou por tanta dificuldade na vida, e hoje está aqui, né, na casa que representa um dos segmentos mais importantes do Rio Grande do Norte, que é a Casa da Indústria, falando aqui olho no olho, na condição de candidato ao governo do Rio Grande do Norte. E digo a vocês que eu estou preparada. Eu aprendi muito na vida. Toda essa experiência que eu tive no Legislativo me deu muita capacidade, me deu a oportunidade de exercitar aquilo que eu considero mais importante na vida, que é a arte do diálogo. Porque o diálogo é o caminho para a gente unir, para a gente agregar, para a gente buscar o entendimento e para a gente exatamente construir consensos. Digo mais aqui os senhores e senhoras, talento não nos faltará para formar uma excelente equipe. E uma equipe onde eu não vou abrir mão do perfil técnico e do profissionalismo. Já disse aos partidos, tudo bem, nada contra os partidos, imagine, eu venho de uma escola que entende que para você ter uma democracia forte, é preciso você ter partidos fortes também. Os partidos precisam melhorar, precisa corrigir seus vícios, suas distorções, etc. Agora, quando eu falo numa gestão profissionalizada, é uma gestão que não vai abrir mão de maneira nenhuma do preparo técnico, da sensibilidade social, né, da competência para assumir aquelas tarefas que estarão sendo delegadas pelo povo do Rio Grande do Norte através exatamente da sua governadora, se esse for o desejo do povo do Rio Grande do Norte. Então nós temos onde buscar esses talentos. Primeiro, valorizar os próprios servidores públicos. Tem tanto servidor bom que nunca foi dada a ele uma oportunidade de maneira nenhuma. Depois, junto às nossas instituições de ensino, junto às empresas também, Amaro, por que não? As entidades que representam o setor produtivo também têm quadros preparados.
Então, é com esse perfil que a gente está fazendo essa campanha, né, pé no chão, humildade. Claro que me comove muito, e foi isso que me fez me colocar nessa disputa, que é o sentimento popular. Essa candidatura nasceu, né, foi do sentimento popular mesmo. Tanto é que as pessoas às vezes dizem, mas você é doida, vai deixar o Senado. Não, não é questão de deixar o Senado. É uma questão de espírito público. É uma questão de sensibilidade. Uma terra que me acolheu com tanto carinho, com tanto respeito, eu não tinha o direito jamais de me omitir. Pelo contrário, Amaro, quero ser governadora dos empresários, dos trabalhadores e do povo do Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Agradece a candidata.